Você gosta de comédia? Ou você gosta de um comediante? Ah, mas por que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, ô filha de uma puta. Por isso que a comédia tá fodida, seu a... Eu falo um pouco de palavrão, às vezes isso dificulta o vídeo, não vou mentir aqui pra vocês. De onde você acha que vem os comediantes? Porque assim, qual você acha que seria a base de formação para um comediante? Algumas pessoas acham que isso vem do teatro. E pode até ser que o teatro, de certa forma, cumpra esse papel. Mas pra mim, particularmente, os melhores comediantes vêm da comédia stand-up. Chris Rock, Dave Chappelle, Rafinha Bastos, Vitor Amar, Nando Viana. E pra mim ali tem uma coisa, a comédia stand-up tem uma coisa que é você ali puramente, é você mostrando pro mundo as suas ideias e as suas observações e como você consegue tornar isso engraçado. É a sua visão cômica sobre as coisas e puramente isso. Algumas pessoas adicionam diversos recursos a isso, é claro, mas pra mim é basicamente isso. Qual que é a estrada para se tornar um comediante de stand-up? Qual que é o caminho certo? Entende? Não é uma coisa muito bem definida, tem várias variáveis. Eu sou Léo Trajano, tô fazendo comédia stand-up há um pouco mais de 8 meses e eu decidi compartilhar com vocês o meu caminho. E essa é a saga da vida de um quase comediante. Já tem bastante tempo, na verdade, muito mais do que 8 meses que eu decidi fazer comédia stand-up. Eu também pretendo estudar outras formas de comédia, né? Por exemplo, roteiro, coisa e tal. Mas isso é muito mais complexo, então é coisa mais pra frente. A minha ideia no stand-up é me entender como eu me comunico de forma cômica, de forma engraçada, com as coisas que eu acho engraçado e que eu acho que valem a pena ser ditas. Algumas pessoas talvez vão se identificar comigo, mas eu sempre tive a comédia na minha vida como uma ferramenta para ser aceito. Então, de certa forma, eu fazia uma comédia que aquele ambiente pedia, entende? E isso fez com que eu fosse aceito em diferentes ambientes. Só que isso foi uma dificuldade muito grande quando eu comecei a fazer stand-up, quando eu decidi começar a fazer stand-up, né? Na verdade, levaram 4 anos desde que eu tomei a decisão para eu poder subir no palco. Foi muito difícil porque eu meio que sabia ali como fazer um pouco algumas piadas, né? Na verdade, eu achava que eu sabia fazer piada, só que para aquelas pessoas que estavam ali, mas eu não sabia o que eu achava engraçado de fato e o que eu achava engraçado ao ponto de ser dito, entende? Isso só foi clarear um pouco agora, que eu já faço isso, entendeu? Porque eu vi um criador no YouTube, um canal muito bom, chamado Arthur Miller, que é um brasileiro que fala sobre criação de vídeo, coisa e tal, ele falando sobre o processo criativo do Stephen King, que ele disse que o Stephen King disse que quando ele está construindo uma história, ele pensa na mulher dele, porque a mulher dele gosta de bons filmes de terror. Então ele sabe que se ele conseguir agradar ela, ele vai estar fazendo um bom filme de terror, entende? Mas e qual é o começo da trajetória ali em comum de todo mundo que decide fazer stand-up? Quando você começa, basicamente você é um open mic, que você vai em noites que são feitas para novos comediantes, que são as noites de open mic. Geralmente você consegue apresentar 5 minutos de texto. Algumas podem chegar até a 7, mas depende das regras da noite e é muito importante se atentar às regras e não passar o tempo, porque se você passar o tempo, você vai estar pegando provavelmente o tempo de outra pessoa, entende? E, em geral, quem paga por esse tempo são os donos da noite, né? Por exemplo, o cara que produz a noite, que está se esforçando ali para fazer o bagulho acontecer para você só chegar lá e fazer, você passa aqueles minutos, normalmente ele deixa de fazer os minutos, entende? Depois de um tempo fazendo comédia e aprimorando a sua comédia, você se torna o que a gente chama de canja. Isso é um conceito um pouco antigo que eu ouvi, eu nem sei ainda se é aplicado, e se você for um comediante e puder me corrigir aí, eu ia ficar muito grato, inclusive. Mas canja, se eu não me engano, é basicamente o cara que tá ali pra substituir os comediantes que são do elenco da noite e não puderam ir, que não são noites de open, são noites de elenco já. E aí, depois de um tempo, sendo canja, você consegue virar de fato esse comediante de elenco. E esses dois, né, eles já recebem cachê, o que obviamente o open mic não recebe, já que o open mic mal gente em diversos lugares não é tratado nem como gente. A gente não consegue nem ir no camarim, não tem nem direito à água, mas enfim. Outras casas tratam a gente muito bem também. Uma casa que trata a gente muito bem é a que a gente vai hoje, que é o Hansa Comedy, na noite do Portas Abertas, que a gente ganha aguinha, batata. Meu amigo, é só luxo. Tá, então qual é a ideia dessa saga? Eu quero mostrar pra vocês a minha trajetória para me tornar um comediante. Quero aprender e quero compartilhar com vocês os aprendizados que eu ando tendo e como eu
tô tentando melhorar minha comédia. E basicamente um diário de alguém tentando se tornar um artista. Mas basicamente eu quero expor um pouco mais da cena e a cena que eu pertenço, que é o underground da comédia stand-up em São Paulo, para as pessoas conhecerem um pouco mais da comédia, porque parece que as pessoas consomem um pouco os artistas, mas não necessariamente a arte. Quando a gente vai assistir um filme, a gente vai assistir um filme porque é um filme, não só porque tem um ator X lá. Claro que tem algumas exceções, mas enfim. O ponto é, eu queria que as pessoas conhecessem mais da arte do stand-up para consumir um pouco mais isso. Então, é isso, e hoje vocês vão ver como é a noite de um open mic. Terminei de me arrumar aqui agora, né? Porque já tô atrasado um pouco, na verdade. Mas é isso, vamos partir pro show agora em Itaquera, uns 40 minutos aqui de casa. E é isso aí, vou mostrar lá pra vocês. Tamo junto. Saludos, guys! Chegamos aqui no Hansa e eu vou mostrar pra vocês como é que é o melhor comedy da Zona Leste, beleza? Bora! Essa aqui é a grande dona do Hansa, tá? Um palco novo, filma o palco novo. E aí, ele queria conversar um negócio com você, inclusive. Já tem um tempinho que eu tô aí na cena, né? Tava pensando em você começar a me dar um cachezinho pra começar uns 6 mil aí pro show que eu fizesse no Hansa. O que você acha? 6 mil? Ah, Quanto tempo mesmo você tá na cena? 8 mesinho bom. 8 meses bom. Hoje tem batata. Batata? Negócio fechado. Negociação pode parecer uma skill inútil para comediantes, mas inevitavelmente com o tempo você vai adquirir, entende? E conforme vai passando o tempo, você vai mostrando pro mercado o seu valor. E o meu hoje é esse. Puta que pariu, bom demais. Então, Não há problema o não. show hoje, a gente terminou o show, né? Era um show de open mic. O produtor da noite é horrível, marcou mais gente do que deveria. Isso é verdade. Conhecido Assim, só pra vocês terem, como só, pra vocês Gustavo terem Pinha. base, normalmente a gente chama 10 comediantes, inscrevem-se 10 comediantes. E por alguma razão do destino eu escrevi 12. E uma das pessoas ainda não pôde vir, porque teve insolação. E mesmo assim ainda tinha 11. Então aí o produtor, como é uma pessoa que pensa no bem do show e não apenas no bem próprio, né? Pior que, coincidentemente, eu falei isso no começo do show, sem querer, sabe? No começo Sério? do vídeo, falei isso. Falei, tipo assim, não ultrapassem o tempo no show, porque normalmente quem paga isso é o cara que tá produzindo ali, o cara tá se esforçando pra fazer a noite acontecer. E aí, como ele tem meio que esse contrato de tempo com a casa, às vezes ele deixa de fazer o dele porque outras pessoas passaram, tá ligado? Foi exatamente o que aconteceu hoje. Eu deixei de fazer minha parte, eu subi, fiz o MC, depois eu fiz o tchau ali no final, mas minha parte de texto mesmo não fiz porque... E assim, foi um show do caralho, então não precisava também mesmo, não ia diferenciar nada. O show deu certinho ali o tempo, começou às 9h30, terminou 11 horas, 1h30 de show é muito bom para um show de open. Mas foi um show bom, mano. Eu senti legal. que pelo menos ali no MC a plateia tava boa, até no jogo do Corinthians, hoje pro Santos. Então, esse é um bagulho que eu ia falar, que é muito foda. A gente tava competindo hoje com... O Neymar tava jogando aqui do lado. Exato. E o Corinthians, quando tem jogo do Corinthians, já é muito Já é uma difícil coisa fazer, impressionante. porque acaba que a gente compete um pouco com o jogo, né? E isso é complicado. Exato. Porque o pessoal, né, adivinha? O Vai brasileiro querer ver escolhe o o jogo. jogo, E exatamente. foda-se. E aí, Entendeu? e assim, a gente não vai nem discutir se eu gosto do Neymar, não gosto do Neymar, não é essa questão. Mas enfim, a gente tava competindo com um evento, né? Que é Corinthians ter e o Neymar jogando e as pessoas elas vão querer ver isso. Mas mesmo assim, tinha umas 20 pessoas hoje no show. Então, isso que eu achei da hora. Tinha gente, e hoje aconteceu um fenômeno estranho, tem pouco tempo de comédia. Então, às vezes, principalmente quando tem uma plateia um pouco mais intimista, assim, eu às vezes dou uma peidada na farofa, Peida fico um mesmo. pouco inseguro. Fala pra dentro. Falo pra dentro, mas hoje, estranhamente, eu tava confortável no palco. Então isso Mas foi um por que ponto que você muito acha positivo. que você tava Cara, quer que eu mais seja confortável? sincero, mano. Sincero, mano. Eu tava trocando ideia com o moleque e ali pareceu que eu tava em um lugar de conforto. Eu sabia muito o que eu tava fazendo, passei essa impressão pra ele. Então eu subi ali porque, sei lá, eu tava trocando uma ideia, parecia que eu tava no lugar onde eu deveria estar, onde eu pertencia, entendeu? Mas, tipo, mano, parecia que eu era foda ali conversando com ele, pareceu que eu era, é isso. E o que eu particularmente gostei hoje, eu subi ali já, sei lá, tinham ido uns 8 comediantes já eu acho, né? E eu subi
E não foi o melhor dos meus shows, assim, não foi uma porrada atrás da outra, não teve risada pra caralho, aplauso pra caralho. Tinha pouca gente, era um pouco intimista, algumas pessoas ainda riam pra dentro, teve isso Esse rolando fato. meu. Mas eu vi que tinha um moleque que tava se divertindo até que bastante, fiquei muito contente com isso, porque parecia o meu público, mas só tinha um, infelizmente, do meu público hoje. Mas eu senti que, mano, eu não tá arregaçando e tá confortável, foi uma parada que me deixou muito feliz com o show de hoje. Tinha confiança no que eu tava fazendo, mesmo que ninguém tivesse gostando. Não, eu acho que o pior que todo mundo gostou muito do show. Eu acho que a gente conseguiu fazer um show com o tempo correto para impedir que as pessoas pegassem, sei lá, o trânsito que a gente tá pegando agora pra ir embora. Mas eu acho que pegar o isso de metrô você... também tem essa. Isso de você estar confiante no palco é uma parada que talvez você tenha que trabalhar em você, mano. Porque você sabe fazer a parada. Ponto. Faz bem, faz mal, beleza. É aí um outro ponto que aí vai chegar em outro lugar. Mas saber fazer a arte, saber fazer stand-up, subir, contar um texto que é sua autoria numa grade específica, em situações específicas, você consegue fazer. Ponto. Então a arte ele se domina. Agora falta você dominar ela ser boa ou não, que é um outro 500. Bom, já é outro dia aqui, né? Eu já tô atrasado também. Acabei enrolando aqui sem querer. Mas enfim, vou tentar explicar só uma parada pra vocês antes da gente sair bem rápido, que tem uma pequena diferença do show de ontem pro show de hoje. Que é o quê? Basicamente, ontem era um comedy, né? Que é um lugar onde tem já a cultura do stand-up, mais ou menos ali estabelecida. Então as pessoas já vão ali pra consumir humor. Lá nesse outro lugar é uma cartola, luderia e bar. Eu não sei exatamente o que é, mas acho que luderia é esse lugar que as pessoas vão pra jogar. Então acaba que o stand-up às vezes compete com outras coisas ali. E quase todas as vezes que o stand-up compete com alguma coisa, ele perde. Porque é uma arte muito sensível ali. Se você tiver um barulho na hora que você vai entregar aquela parte ali da piada, que é o punchline, onde tem definitivamente a piada, às vezes as pessoas não escutam, então isso pode atrapalhar. Às vezes uma conversa ali paralela pode acabar chamando atenção em uma parte crucial onde você estava preparando, que era muito importante para a pessoa poder entender ali quando fosse virar a piada de fato, mas ao mesmo tempo você cria ali uma espécie de casca, que você vê se o seu texto é interessante o suficiente para estar conseguindo captar de fato a atenção das pessoas. Então isso é muito interessante para quem está começando também, porque normalmente você tem umas piadas ali às vezes que são meio tipo meia bomba, sei lá, que é o meu caso, por exemplo. Eu acho que meu texto ainda passeia muito por isso. E aí você acaba construindo alguns outros recursos para chamar a atenção dessas pessoas. Isso te traz uma presença de palco um pouco mais sólida, entende? E quando você testa também um lugar um pouco mais intimista, que é como tá acontecendo lá o pior cenário no Cartola, você consegue ver a reação de cada pessoa, consegue meio que ver ali, às vezes, pelo estereótipo, tipo, porra, homem de 40 anos às vezes não curte essa parada que eu tô falando, sabe? Ou às vezes uma mulher, as mulheres não estão gostando, então você tem que rever ali sobre o que você está falando, entendeu? Meio que você vê qual é o seu nicho. Não estou entrando no mérito de certo ou errado, mas sim você entender qual tipo de comédia você está produzindo a partir desses shows que são mais intimistas. Era como acontecia, por exemplo, o Nathan aqui em São Paulo. Basicamente esse é o valor desses shows intimistas, é muito bom para você testar material. Mas enfim, vamos ver como é que vai rolar, e é isso aí. É isso aí, rapaziada. Acabei não gravando muito lá alguns takes do show e depois do show, porque foi muito corrido, aconteceu muita parada junto, tá ligado? Nada demais, coisa normal que acontece quando você tá produzindo uma noite, quando tá começando uma noite, principalmente uma noite que não é em um comedy, entende? Eu não produzo lá, mas tipo, eu tento ajudar com o que eu posso, sempre chego antes lá, porque o Pinho é um mano que eu gosto muito de trocar ideia, sempre me acrescenta muito, junto com o Eric também. A primeira coisa que eu consegui, eu não diria perceber, mas eu diria aplicar, porque é uma coisa que eu já sabia, mas eu consegui aplicar muito bem essa semana, é ter confiança no seu texto. Principalmente porque eu já testei o meu texto e é um bagulho que eu acredito que é engraçado. Eu não gosto tanto desse texto, eu não acho ele tão engraçado, mas eu sei que ele funciona. Talvez eu fale isso porque eu já fiz ele muitas vezes e eu cansei. Enfim, eu não acho que seja aonde eu posso chegar, né? Até porque, pô, eu tô no começo e é o primeiro texto, assim, que eu faço, basicamente. Você tem que ter confiança no seu texto quando você tá no palco, principalmente porque se você estiver nervoso ou inseguro e transparecer muito isso, as pessoas também vão ficar nervosas por você ali. E esse é um cenário horrível pro riso. Isso foi até um pouco a ideia que eu troquei com o Pinha lá no carro, voltando do show do Portas Abertas. Para as
as pessoas que não fazem stand-up ou que faz stand-up já tem um conforto absurdo, sei lá. Esses alinhamentos minuciosos pode parecer uma parada que é besteira. Pra você que não faz isso, deixa eu te explicar uma coisa. O stand-up é uma arte objetiva. O principal objetivo dela, obviamente, é rir. Todas as outras coisas que estão além do riso são características ali daquela pessoa. Um humor que faça você refletir sobre as coisas do dia a dia, sobre questões e coisa e tal, são sempre coisas adicionais ao riso, entende? Nunca anteriores ao riso. Isso é diferente de outras artes que são quase todas, eu acho, subjetivas, entende? Se um pintor pinta o quadro e você entende o que ele quer dizer com aquilo, legal. Se você não entende, ele tá cagando, e não só ele, como todo mundo, nem quem tá nem aí. Mas enfim, o stand-up tem essa métrica complicada, porque ele é objetivo. Se a pessoa não riu, então não serve para aquela pessoa, ou às vezes você tá fazendo mal feito. E nessa arte objetiva, quando você vai bem e cumpre o objetivo, é muito da hora. Você é o cara mais foda do mundo. Mas quando você não vai, puta que... E assim, é normal não ir bem sempre, é normal não agradar todo mundo. É realmente normal. Entende? É muito difícil você ir bem sempre. É muito difícil você agradar todo mundo. Mas, meu amigo, quando você vai mal, cara, é triste. Mas não é coisa de pouco triste, não. É bizarramente triste, cara. É basicamente quando você brocha. Porque em ambos os casos você tá ali só com um objetivo. Você vai transar, seu pau não vai, cara. Você fica lá vendido. A sensação e o constrangimento é a mesma coisa, cara. Entende? Você tira ali sua pingola da cueca, o negócio tá mole, mas não é pouco mole, não. É aquele mole que tá ali com a cabeça no saco, já semi-falecido já. É assim, só que é esse constrangimento idêntico, não na frente de uma pessoa, mas na frente de diversas. Diversas não também, né? No meu caso, no máximo 15, que calma lá que não estamos com essas oportunidades todas. A gente, ó, bem Mike, né? Calma. Outra coisa que eu aprendi gravando o primeiro episódio dessa saga é que minha dicção é horrível e eu vou ter que trabalhar nela. Provavelmente você deve ter percebido isso nesse vídeo. E normalmente, nessa hora, as pessoas pedem pra se inscrever, pra dar o like. Puder dar até o butico aí, o que você puder dar aqui é bem-vindo, meu amigo. A gente tá desesperado. E você deve estar se perguntando, porra, por que eu vou seguir um cara que nem sabe o que tá fazendo, a dicção é ruim, puta que pariu, tá tentando aprender duas coisas ao mesmo tempo, que é editar vídeo, tentar ser engraçado, aprender a escrever piada melhor, presença de palco, aprender a contar também, porque eu falei que eram só duas. Puta que pariu. Enfim, por que você seguiria um cara desse? Meu amigo, poucas coisas nessa vida eu sei com certeza. E por ser poucas, é óbvio que essa daí eu também vou ficar devendo, entende? Valeu. É nóis, falou e até breve.